Vamos orar, queridos. Deus de amor, que privilégio estar na Tua presença e saber que Tu és o nosso libertador, nosso escudo, nossa torre forte em tempos de angústia, que o Senhor cuida de nós e que nós temos alegria. O Senhor nos faz feliz, que a alegria está em viver na Tua presença e para a Tua glória. E agora, Pai, quando nos voltamos para a Tua palavra, pedimos que ela fale conosco profundamente, que essa palavra que é atemporal, palavra que é dada pelo Senhor, inspirada por Ti, possa, nesse tempo histórico que vivemos, falar ao nosso coração. Nós nos abrimos agora, nos tornamos sensíveis e abertos para o Teu recado, para a Tua palavra, pois cremos que ela é tão atual quanto era quando foi escrita, porque foi dada por um Deus que conhece todas as coisas, que não muda, um Deus perfeito. Fala conosco, é minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Podem sentar, queridos, a equipe também. Obrigado, queridos. Hoje eu começo uma nova série de sermões, é a última série do ano, viu? Eu terminei uma série hoje de manhã e eu começo esta hoje, porque hoje são 6 mensagens chamadas Senhor, muda a minha atitude. Então eu só quero dizer a você então a nossa sequência, semana após semana, hoje dia 18, dia 25, dia 2, dia 9 e dia 16. Dia 16, excepcionalmente, a última mensagem será de manhã, porque à noite a nossa cantata, as nossas canções de Natal, domingo à noite. Então dia 16 eu termino excepcionalmente de manhã, são 6 mensagens, e depois 23 e 30 vamos ter mensagens especiais de Natal e de Ano Novo. Senhor, muda a minha atitude. Esse tema veio ao meu coração em 2015, quando eu li um livro chamado Senhor, transforma a minha atitude antes que seja tarde demais. Um livro até que está sendo estudado por vários grupos aqui da igreja de discipulado, homens, mulheres, que você logo vai poder adquirir aqui na igreja. Nós compramos alguns para vender aqui, para ser sua leitura talvez aí de final de ano, início de ano, mas eu estou usando o tema Senhor, muda a minha atitude. Em 2015, quando eu li o livro, eu já separei alguns temas, algumas ideias, mas tanto sermão na lista, na sequência, que eu resolvi falar sobre ele agora. E eu estou usando a palavra muda em lugar de transforma. Estou dizendo, Senhor, muda a minha atitude, que a minha proposta é nós trocarmos realmente de atitude. Nós temos uma atitude e agora passarmos a ter outra atitude. E eu vou então dar como ênfase nessa série a palavra atitude. Então é bom que nós definamos muito bem essa palavra, porque é uma palavra usada com vários significados, vários sentidos. É usada muito por palestrantes motivacionais. Uma frase-chave é: atitude é tudo. É preciso ter atitude. Então a atitude é usada muito em palestras, muito usada nas empresas, e eu quero definir aqui como eu vou usar a palavra atitude. Primeiro, atitude ou atitudes são padrões de pensamento que levam a determinados comportamentos. Então são formas de pensar, padrões de pensamento que te levam, estão tão arraigados que te levam a se comportar de determinada maneira. Maneira de se comportar, agir ou reagir motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada. Vejam só, então eu estou dizendo aqui que a atitude é a maneira de se comportar. Então é a maneira de pensar, é a maneira de agir, é a maneira de reagir, é a maneira de se comportar. De acordo com a psicologia, é o comportamento habitual que se verifica em circunstâncias diferentes. Eu sempre cito a psicologia, que eu ganho ponto com a minha mulher e com a minha filha. Brincadeira. Porque, na verdade, é importante entender os mecanismos comportamentais. Então, na psicologia, a atitude é comportamento habitual. Então, eu estou aqui precisamente durante esta série falando sobre comportamentos habituais que nós temos e, por serem habituais e arraigados, não são tão fáceis de serem mudados.
Estão me entendendo? É um comportamento. Ninguém muda um hábito, um comportamento, só dizendo assim, vou mudar amanhã. Porque nós nos acostumamos, demora muito tempo para nós eliminarmos um hábito e criarmos um novo hábito. Então eu quero compartilhar com você algumas atitudes que precisamos lutar e abandonar e outras que devemos adquirir. Então, pensando nessa perspectiva, a atitude é importante? John Maxwell diz que sua atitude determina a sua altitude. Em outras palavras, onde você vai chegar depende da sua atitude, do seu comportamento, do seu padrão de pensamento, da sua reação, da sua maneira de agir. Então é isso. Sua atitude determina exatamente onde você vai chegar. E nós vamos, durante esses dias, pensar um pouquinho sobre a peregrinação do povo de Israel no deserto, que ocorreu há mais de 3.000 anos atrás. Uma história que mostra como as atitudes determinam vida e destino. Como as atitudes negativas mantiveram o povo no deserto 40 anos. E como as atitudes negativas impediram ou postergaram que eles entrassem na terra prometida. Então, a figura do deserto e da terra prometida é muito importante para nós aqui. Viver com atitude negativa, errada, é viver no deserto. Viver com atitude positiva e correta é viver na terra prometida. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Você sabe que o povo de Israel podia rapidamente chegar em Canaã. Você está vendo onde eles saíram, onde está Canaã? Lá no alto. E por que eles fizeram toda essa volta? Fizeram exatamente porque eles ficaram acampados um tempo, Deus preparava, mas quando Deus mandou espias à terra de Canaã, eles voltaram lá com um péssimo relatório, só 2 dizendo que podiam avançar. Deus falou, tá bom, vocês acham que eu não vou abençoar vocês? Vocês vão rodar no deserto 40 anos. E eles deram volta no deserto, um caminho curto, e eles simplesmente pagaram por causa das atitudes que eles tiveram desde que saíram da terra do Egito. Atitudes negativas que os mantiveram no deserto 40 anos. Então, o que a história de um povo que viveu há mais de 3.000 anos atrás tem a ver conosco no século que vivemos, no século XXI? Eu digo a você, tudo a ver, porque somos seres humanos. Os seres humanos agem da mesma maneira ao longo dos tempos e as atitudes deles são atitudes nossas também. É a história do povo de Israel que mostra como as atitudes determinam o nosso destino. E atitudes negativas fazem mal a nós, como fizeram a eles também. E eu quero começar lendo um texto que revê a história de Israel, 1 Coríntios capítulo 10, e nós vamos entender então por que revisitar a história do povo de Israel. Porque 1 Coríntios fala que essa história precisa ser revisitada para que aprendamos as lições. Acompanhe aqui a forma resumida como Paulo conta a história de peregrinação no deserto e as atitudes do povo de Israel. Olha o que diz o texto. Por isto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando dessa caminhada, peregrinação. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, isso é o maná. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Estão vendo o que a história está contando? A intervenção miraculosa do povo passando pelo mar, a nuvem que estava sobre eles, os protegendo do sol, entendeu? O alimento que é o maná, a rocha que o tempo todo dava a eles água, ele diz que é uma figura de Cristo, mas diz, mas Deus, verso 5, não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Aí ele diz, o que tem a ver conosco? Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Nem pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos Cristo, como alguns deles tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor.
Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. O texto está dizendo claramente que isso aqui foi nos dado como exemplo. A palavra é a palavra tipos, como exemplo para nós, para a nossa vida. Vejam só, tudo isso aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre quem o fim dos tempos já chegou. Em outras palavras, está nos dizendo assim: não repitam os mesmos erros do povo de Israel. Todos nós aprendemos com os erros, mas é mais fácil aprender com o erro dos outros. Ele está dizendo assim: não façam o que o povo de Israel fez. Ele fala aqui de idolatria, de imoralidade, de tentarem a Deus, de cobiça, e fala em especial de murmuração. Então hoje eu quero pensar com vocês: Senhor, muda a minha atitude. E particularmente pensar, substitua a atitude de murmuração pela atitude de gratidão. E ele diz aqui: não murmureis, como muitos deles murmuraram e foram devorados, foram atacados pelo devorador, ficaram prostrados. Substituir a atitude de murmuração pela atitude de gratidão. E eu quero pensar um pouquinho sobre essa e outras atitudes que nós precisamos mudar. Mudar não é fácil. E eu gostaria que você nessa semana estivesse aberto para considerar o que eu e você podemos mudar em nossas atitudes. E vamos falar então sobre 6 atitudes que precisamos mudar e outras colocar no lugar. Em lugar de murmuração, gratidão. Em lugar de cobiça, satisfação. Em lugar de dúvida, fé. Em lugar de crítica, aceitação. Em lugar de rebeldia, submissão. E hoje em especial então, substitua a atitude de murmuração pela atitude de gratidão. O que é murmurar? Murmurar é reclamar. Murmurar é queixar-se em voz baixa, falar mal de alguém ou de alguma coisa, conversar difamando ou desacreditando. E aí, queridos, quem aqui gosta de conviver com gente que reclama? Tem alguém que gosta de conviver assim? Você começa a conversar com alguém e ele reclama? Ninguém gosta, a gente foge. Deixa eu contar para vocês aqui um detalhe. Tem um amigo pastor que quando ele era um adolescente ainda, eles iam visitar a avó. E chegavam na casa da avó e aí falavam assim: oi vó, como a senhora está? E logo a avó começava a murmurar, reclamar. Então ele, meu filho, começava a lamuriar. E ele descobriu, ele depois se deu conta que com o tempo ele chegava assim na casa da avó e falava assim: oi vó, como está? E já passava correndo, porque sabia o mesmo discurso. Ninguém gosta de gente que fica reclamando, nós não gostamos. Conviver com alguém que reclama não é nada agradável, mas nós vivemos numa sociedade que adora reclamar. Não é assim? Depois que instituíram o Código de Defesa do Consumidor, o efeito colateral é que eu acho que todo mundo pode reclamar de tudo. Entendeu? É difícil, a pessoa reclama de tudo. Nós adoramos reclamar. É a sociedade com maior progresso que nós vivemos, com maior luxo e facilidades, e é a sociedade mais ingrata e que mais reclama. Os nossos antepassados com muito menos eram muito mais gratos. Nós hoje com muito mais temos em excesso e reclamamos. Agora, o fato é que as pessoas estão criando o hábito de reclamar. Reclamam de tudo. Reclamam da chuva, reclamam do sol, reclamam do horário de verão, reclamam do horário que não é de verão. E assim vão reclamando. Parece hoje que reclamar está na moda. Parece que dá um status. Que alguém não reclama é de outro mundo. Porque eu reclamar, mas não está na moda não. Você se lembra desse desenho aqui? O Lip, o leão e Hardy, a hiena. Lembram? Quem não se lembra? Então, o Lip, the lion, Lip, o leão, ele o tempo todo positivo tentava dizer para o Hardy, que era um negativista, reclamão, que as coisas iam dar certo. Calma, Hardy, calma. E o outro dizendo assim: céus, lembram? Então vamos lá. É esse aqui, tudo. Ele só via o pior, mas reclamava. Vamos lá. Coloque aí para nós.
Ó azar, ó vida, nunca mais veremos terra, Lipe. Ora, vamos, Hardy, pare de lamentar-se. Ei, veja, lá está uma ilha. Ela deve estar cheia de canibais, ó vida, ó azar. Então você pode encontrar, se quiser se divertir um pouquinho, vários desenhos que falam disso. A palavra dele-chave é: ó céus, ó vida, ó azar. Eu sei que não vai dar certo. Entendeu? E era assim, terrível. Tudo ele reclamava, negativista. E nós muitas vezes convivemos com pessoas assim. E a história do povo de Israel é a história de longa história de murmuração. O que nós vemos em Israel, eu vou ler alguns textos para vocês hoje, é um longo histórico de murmuração. E 1 Coríntios 10 diz: e não murmureis, falando do exemplo para nós, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Verso 11: tudo isso aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Que advertência? Não repitam esse script, porque já sabem o que vai dar. Você não vai ter a bênção de Deus reclamando. O Novo Testamento deixa claro que temos que aprender com os erros de Israel, para não cometer os mesmos erros, para não sofrer as mesmas consequências ou consequências semelhantes. E é interessante que desde a saída do Egito, o histórico de murmuração está presente na vida do povo de Israel. Você vai encontrar nos textos bíblicos, a palavra que mais aparece é murmurar. O povo de Israel murmurou. Desde a saída do Egito, logo antes de atravessar o Mar Vermelho, já saíram reclamando. Lá estava horrível no Egito. Mas bastou sair do Egito, na primeira caminhada, para enfrentar o primeiro obstáculo, eles já começaram a reclamar. E uma geração toda morreu no deserto. Diz a Bíblia que a murmuração final foi quando eles receberam o relatório da terra prometida, e não acreditaram que Deus ia abençoá-los, só viram as dificuldades, e disseram: tá bom, ficaram com medo. Então vocês que não acreditam vão morrer. Somente os abaixo de 20 anos entraram na terra prometida, exceção Josué e Calebe. Os outros todos morreram. Milhões de pessoas morreram no deserto porque murmuraram contra o Senhor. Não uma vez, mas várias vezes. Murmuravam contra Moisés, murmuravam contra a falta de comida, de água, de tudo eles reclamavam. É um longo histórico de murmuração. Eles tinham grande dificuldade, meus irmãos, que nós temos que estar atentos hoje, de apreciar a liberdade, de agradecer a Deus, e passava a reclamar e sempre encontrar uma dificuldade. E eu queria ver alguns textos com vocês. Vejam só, primeiro texto, em Êxodo 14, 11 e 12. Quando viram o exército de Faraó vindo atrás deles, acabaram de sair do Egito, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizesse isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é essa a palavra que falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Pode imaginar? Queridos, que povo ingrato. Tinham acabado de sair do Egito, já estão reclamando: Moisés, olha lá, o exército vem, vai acabar conosco, o exército do rei do Egito, de Faraó, vai acabar conosco. Nós dissemos para você que era uma ideia louca tirar a gente de lá, porque não deixou a gente lá a gente morria, entendeu? Olha só, acabaram de sair do Egito, já estão reclamando. Em Êxodo 15, um capítulo à frente, depois atravessaram o mar. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Segunda reclamação. Aí vai, mais para frente, Êxodo 16, capítulo por capítulo, estão vendo? E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido desse deserto para matares de fome a toda essa multidão? Estão observando o histórico? Esse é um povo que gostava de falar de morrer. Por que não morremos? Por que não deixou a gente morrer? Entendeu? Por que não ficamos lá? Ó céus, ó azar. Entendeu? Era assim esse pessoal. Vive dizendo: por que não morremos lá?
Entendeu? Até a escravidão para eles parecia boa. Olha só, gente, não é perseguição não. Capítulo 17, o que tem? Murmuração. Então, acampados em Refidim. Então contendeu o povo contra Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Além de tudo, esse povo era dramático, exageravam, né, gente? E aí, finalmente, quando, após o relatório dos espias, quando 12 espias são levadas para investigar, avaliar a terra prometida, trazem um relatório. 2 deles, Josué e Caleb, dizem assim: olha, realmente a terra mana leite e mel, temos lá, as cidades são fortificadas, temos lá pessoas muito fortes, chamados gigantes, mas vamos subir que Deus está conosco. Os outros 10, não vamos, não é possível, não vamos conseguir, não vamos vencer, e o Senhor se irou contra eles. Diz a Bíblia que todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Então, queridos, o povo de Israel comete o pecado da murmuração. E aí o capítulo 14, quero convidar você para abrir, de Números, para lermos alguns versículos. O que é que Deus diz para eles diante dessa murmuração e ingratidão final do povo que estava indo em direção à terra prometida? Números capítulo 14, verso 26 em diante. Eu vou ler apenas alguns versículos. Depois disso, o Senhor falou a Moisés e Arão: até quando sofrerei com essa comunidade perversa que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos israelitas contra mim. Diz-lhes: pela minha vida, diz o Senhor, certamente vos farei conforme o que pedistes. Vossos cadáveres cairão nesse deserto, nenhum de todos vós que fostes contados, segundo o vosso recenseamento, de 20 anos para cima, que contra mim murmurou, sim, nenhum de vós entrará na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas vossas crianças, sobre as quais disseste que seriam capturadas, farei entrar nessa terra, e eles conhecerão a terra que rejeitastes. Até aqui. Queridos, o texto nos mostra algumas verdades. Primeiro, para nós mudarmos de atitude. Não sei se você é um murmurador. Vou dizer que murmuração é alguma coisa contagiosa. Eu diria que todos nós, em certa medida, estamos aí marcados pelo vírus da reclamação. Porque vemos uma sociedade que reclama, que murmura, que se queixa, que fala muito. Todos nós, em alguma medida, temos que lutar contra isso para não ficar reclamando. Por quê? Primeiro, porque murmurar é reclamar de Deus. Em última instância é isso. Deus fala: eu ouvi a reclamação deles, a reclamação que eles fizeram contra mim. Então, quando eles estavam reclamando da falta de água, de comida, medo de atravessar o Mar Vermelho e qualquer outra situação, eles estavam reclamando do quê? Reclamando do cuidado de Deus. Queridos, murmuração é em essência ingratidão. Não acreditar, não confiar no cuidado de Deus. Eles estão dizendo: Senhor, nós não estamos felizes com a maneira que o Senhor está cuidando de nós. Murmurar é reclamar de Deus, por isso que é mais sério. Quando eu reclamo sobre qualquer coisa que Deus tem dado na minha vida, eu estou reclamando de fato de Deus. O texto diz também que é muito sério, porque Deus ouve a murmuração. Eu tenho ouvido a murmuração. Murmuração chega ao céu, e por isso deve ser evitada. E mais ainda, o texto diz que Deus se irrita com a murmuração. A irritação do Senhor, e aqui não é uma irritação humana, mas a aplicação do castigo de Deus. O que Deus faz? Vocês não disseram que não seriam capazes de entrar na terra, que morreriam? Então vocês vão morrer mesmo. Mas aquelas crianças que vocês disseram que seriam presa fácil, essas eu vou proteger e vou levar para a terra prometida. E somente 2 acima de 20 anos, 2 irão comigo, Josué e Caleb. E aí a texto fala que Deus castiga a murmuração. Murmuração, queridos, nos mantém
no deserto. Murmuração não é um bom jogo. Murmuração não é uma boa escolha. Murmuração não é uma boa atitude, porque nos mantém no deserto da vida. Murmuração nos mantém longe da bênção de Deus. É a atitude de gratidão que atrai a bênção de Deus. A murmuração não resolve nada e nos mantém no deserto da nossa vida, porque causa em nós uma grande insatisfação. Murmuração é uma atitude, é um hábito, é um comportamento aprendido, é um padrão de comportamento. Eu diria que a murmuração, queridos, é sintoma de um problema espiritual profundo, que é a falta de confiança em Deus e a ingratidão com o que Deus faz. Murmuração é uma persistente reclamação, não uma reclamação, uma chateação por um motivo ou outro. Na verdade, é aquela mania, é aquele comportamento, e é um dos pecados mais comuns. Todos nós corremos o risco de sermos vítimas, na sociedade e nas igrejas. Na sociedade viramos reclamões, na igreja viramos reclamões, e aí tudo isso é falta de gratidão a Deus e orgulho no nosso coração. Sabe por que orgulho? O orgulho dizendo que o que nós fazemos é o melhor, e se nós fôssemos Deus, faríamos melhor. Sabe o que o povo está dizendo? Deus, não é verdade? Se nós fôssemos o Senhor, nós faríamos melhor aqui no deserto. Nós daríamos água rapidamente. Não só água, mas daríamos Coca-Cola também. Entendeu? Nós daríamos carne à vontade. Aliás, tem um incidente que eles pediram carne. Lembram? Pediram carne. Deus deu tanta carne que eles sentiram como alguém que foi na churrascaria de manhã, tarde e noite. Foi isso mesmo. Ou como você sente assim dia 2 de janeiro, depois de pegar churrasco desde o dia 1º de dezembro. Eles começaram, diz a Bíblia que carne já ficava nos dentes deles, porque eles reclamaram, eles vão dizer assim, nós faríamos melhor se fôssemos Deus, queridos. E aí, murmuração nos dá uma ideia distorcida sobre a vida. Substitua sua atitude de murmuração pela atitude de gratidão. Olha o que diz Paulo aos Filipenses: fazei todas as coisas, sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como astros do mundo. Amém? Sabe o que ele está dizendo? Que o melhor testemunho que nós damos ao mundo é sermos pessoas que não murmuram e nem incitam contendas. Porque as pessoas olham para nós e falam assim, olha que benção, porque uma geração que vive com murmuração, olha alguém que é grato, olha alguém que não faz contendas. Aliás, eu digo, ele fala murmurações de contendas, porque murmuração e contenda são irmãs gêmeas. Sempre quando tem muita murmuração, alguma contenda vai acontecer. São irmãs gêmeas. Mas Paulo diz assim, olha, fazei todas as coisas, vivam a sua vida sem murmurações nem contendas, sejam irrepreensíveis, sejam sinceros, filhos de Deus, resplandecendo como astros no mundo. Paulo diz que esse estilo de vida, o estilo da gratidão, da não murmuração, nos dá uma vida muito melhor, muito melhor. Está dizendo assim, abandone a atitude de reclamação. E Paulo também diz, em tudo, pode ler comigo? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta é a atitude que substitui a atitude de reclamação, de murmuração, a atitude de gratidão. E assim como murmuração é uma atitude, gratidão também é uma atitude. É um comportamento a ser aprendido. Aprendido. Queridos, todas as manhãs, eu e você temos a oportunidade, a opção de escolher se vamos passar o dia agradecendo ou reclamando. Por favor, todo dia de manhã, você vai poder escolher se vai reclamar naquele dia ou agradecer. Porque, na verdade, a reclamação, a murmuração, não é exatamente porque algo aconteceu. O algo que aconteceu só revela uma atitude do coração. Na verdade, porque pessoas enfrentam o mesmo problema e reagem de outra maneira. Simplesmente uma situação que lhe causa irritação, que faz você murmurar, reclamar, apenas vai desencadear algo que está no seu coração, uma atitude com que você talvez levantou naquela manhã. E eu vou dizer a você, por que tem que escolher se vai agradecer ou murmurar? Porque se você quiser motivo para reclamar, eu tenho uma lista para te dar hoje ainda. Motivos não faltam. Verdade? Motivos para reclamar não faltam. Você vai encontrar problema, a vida não é perfeita.
Mas a questão é, esses motivos de fato são motivos para viver murmurando? Ou são motivos que podem ser usados por Deus para aperfeiçoar a nossa atitude, o nosso senso de gratidão? Ele fala, em tudo dai graças, inclusive pelas circunstâncias difíceis, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Assim como a murmuração nos dá uma perspectiva equivocada de vida, a gratidão nos dá uma perspectiva correta da nossa vida. Nos ajuda a lutar contra a cultura da murmuração em que estamos mergulhados nesses dias. Minha oração é que nós sejamos pessoas marcadas por uma cultura de gratidão a Deus, de encorajamento do outro, de não reclamação, porque a cultura é marcada pela murmuração. Dar graças em tudo. E assim como a murmuração é contagiante, porque contagia. A gratidão é contagiante também. E eu digo a você, eu te perguntei, e também ele disse, não é nada agradável ficar ao lado de alguém que reclama. Mas como é bom ficar ao lado de alguém que agradece. Não é bom? Como é bom ficar ao lado de alguém que é grato, que agradece, que é educado. É muito importante. E essa gratidão também nos contagia. Substituir sua atitude, minha atitude de murmuração pela atitude de gratidão. E aí eu faço isso como? Primeiro, reconhecendo as coisas boas que Deus nos dá. Essa é a maneira mais natural. Deus tem nos dado tantas bênçãos. Temos tantas coisas para agradecer. A gratidão, quando os nossos olhos olham tudo aquilo que é belo e que é bom, resultado é a percepção correta da vida. Olhe todo dia, Senhor, me ajude a ver as coisas boas. Vou dizer a você, Dr. Augusto Cury diz o seguinte, que a pessoa grata ao Senhor é a pessoa grata na vida é aquela pessoa que consegue tirar o melhor das pequenas coisas. Então é quando você olha as pequenas coisas da vida e você consegue dar a ela um grande valor. Agora, essa pessoa, quando também tem algo grande em sua vida, agradece proporcionalmente. Mas está dizendo que a gratidão é resultado da atitude daquele que olha para pequenas bênçãos de Deus, mas dá a elas um grande valor. A gratidão em contemplar o belo, em contemplar o que é bom. Gratidão é resultado de uma percepção clara que Deus tem sido bom para conosco. Outra questão, você pode ser grato a Deus aprendendo antecipadamente a dizer a Ele, agradecer por tudo aquilo que Ele te dá. Paulo diz aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, que não devemos viver ansiosos, mas apresentar as nossas súplicas a Deus com ações de graças. Sabe, a fórmula, o segredo é, você ora pedindo, mas já ora agradecendo. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus as vossas súplicas com ações de graças. E o resultado de Deus, o resultado é a paz de Deus que excede todo entendimento. É pedido sim. Mas se for só pedido, talvez se torne uma reclamação. Mas é pedido com gratidão. É pedido com ação de graças. Nós aprendemos que já podemos agradecer a Deus por aquilo que Ele fará. Não é assim que nós cantamos? Por tudo que tens feito e por tudo o que vais fazer. O cristão agradece antecipadamente. Porque a gratidão é o solo que Deus prepara no nosso coração para receber mais bênçãos de Deus. Todos nós conhecemos a história dos 10 leprosos. 10 foram curados. Só um voltou para agradecer. Certo? Lembram? 10 foram curados. Jesus fala assim, só você? Não eram 10? Só você? Vai, a tua fé te salvou. Os primeiros saíram com a cura física. O segundo saiu com a cura física e com a salvação que o Senhor dá. Vou dizer o seguinte, alguém disse muito bem que Satanás gosta de trabalhar em ambientes de murmuração. Ele incentiva a murmuração. E a gratidão afeta o diabo. Porque quando ele encontra um crente que dá graças, ele abandona esse crente e parte atrás de outro crente murmurador. Porque com crente grato ele não gosta. Porque vejam só, a primeira coisa que ele fez lá no Jardim do Éden, o que foi? Colocar descontentamento no coração. Descontentamento, não serem gratos a Deus. Então quando o diabo encontra um crente grato, ele vai embora, fala assim, com esse não tem jeito. Ele agradece por tudo, entendeu? Agora quando ele encontra um crente hardy, ó céus, ó azar, ó vida, aí ele fica perto, entendeu? Ele faz uma dupla. Nós temos que estar atentos para isso. Agradecer, por isso eu digo, agradecer inclusive em meio aos problemas da vida. A vida não é perfeita, enfrentamos lutas,
mas agradecemos no meio das lutas. Sabe por quê? Porque nós lembramos, nessa hora da luta, que Deus está no controle. Deus está no controle. Lembramos do Salmo 34, verso 1. Provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós agradecemos porque nós lembramos de Romanos 8, que nada poderá nos separar do amor de Cristo. E aliás, na hora da dor, mais perto o amor dele está. É quando você mais sente o amor de Deus. Então agradecemos em meio aos problemas da vida, porque a vida não é perfeita, mas Deus continua sendo bom, mesmo no meio das lutas. Qual é a vontade de Deus para nós? Dar graças a Deus por tudo. Portanto, meus irmãos, meu desafio primeiro aqui, vamos substituir a nossa atitude de murmuração pela atitude de gratidão. E eu quero fazer aqui uns desafios para você. Amanhã cedo você já acorda, e já acorda pensando numa listinha das bênçãos que Deus lhe deu nesse final de semana, nas bênçãos que Deus vai lhe dar ao longo do dia. Lembra que toda boa dádiva vem de Deus, vem do Pai das Luzes. Então você, logo de manhã, já pense, contabilize, rememore, agradeça e tenha um dia com a sua mente repleta das bênçãos de Deus. E optar, lembre-se disso, optar pela gratidão em vez da murmuração não é algo fácil. Numa cultura que aprendeu a reclamar e que também, em certa medida, nos contaminou. Mas digo a você, abandonar a atitude, o padrão de pensamento e comportamento de murmurar e reclamar, assimilar o padrão de pensamento e comportamento que é da gratidão, vai valer a pena o esforço. A nossa vida será muito melhor. Que Deus possa nos abençoar e que nós abandonemos essa murmuração e sejamos gratos. Meu convite a você, quinta-feira, vamos vir aqui com o coração cheio de motivos para agradecer ao Senhor. Pelas bênçãos que Ele já lhe concedeu, pelas bênçãos que Ele vai lhe conceder e pelo cuidado dEle em meio aos problemas da vida. Nós vamos aqui no culto de quinta-feira, não vamos fazer um culto de murmuração, não combina. Vai ser um culto de gratidão. O que você tem para agradecer? E nós vamos fazer isso na presença do Senhor, porque Ele quer nos abençoar. Amém, queridos? Vamos orar? Queria convidar você a baixar sua cabeça, a equipe pode vir à frente. Nós vamos orar ao Senhor agora. Peça ao Senhor que sonde o seu coração. Eu e você, em certa medida, temos sido contaminados por esse vírus da murmuração. Vamos pedir ao Senhor agora que elimine isso do nosso coração. Que hoje à noite Ele possa remover toda e qualquer atitude, todo e qualquer resquício, todo e qualquer hábito, que Ele comece a trabalhar em nós, removendo a murmuração, a reclamação, e que Ele enche o nosso coração de gratidão, por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele fará. Que nessa noite nós reconheçamos que Ele é um Deus bom, que Ele tem abençoado a nossa vida. E viver a vida com uma atitude de gratidão é preparar o coração para as bênçãos de Deus. O que vem para o murmurador não é bênção, é castigo, é deserto, mas a gratidão é a terra prometida. Vamos pedir ao Senhor. Eu preciso, você precisa pedir ao Senhor. Deus de amor, minha oração é que nós sejamos uma igreja de irmãos e irmãs com coração grato ao Senhor. Leva-nos a viver no meio dessa geração marcada pela murmuração, com uma atitude de gratidão. Que nós possamos fazer tudo, como diz Paulo, sem murmurações nem contendas, para assim resplandecer no mundo. E as pessoas olharem o nosso testemunho sabendo que só algo sobrenatural poderia nos colocar com essa atitude. Dá-nos um coração grato ao Senhor. Dá-nos uma atitude de gratidão ao Senhor a cada dia. E permita, Pai, que com isso as Tuas bênçãos venham sobre a nossa vida. Trabalha em nosso coração nesses dias que ainda restam para 2018. E que nós possamos ter um ano novo marcado pela gratidão, que é a marca registrada do cristão. Em nome de Jesus e para a Tua glória nós oramos. Amém, Senhor, amém.